Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça, né? Como vocês podem ver aqui na foto, né? Então ele é formado o Tangram clássico, né? Porque se a gente for, né, procurar na internet mesmo, a gente vai achar vários modelos diferentes de Tangram, né? Então esse aqui é o clássico, é o mais conhecido, é o que normalmente tem aí em muitas escolas, muitas instituições, né? E é o mais comentado, assim, né? Então, no ensino de matemática aí, né? Ele é o mais, enfim, mais corriqueiro, assim, né? O Tangram, né, original, sempre que eu falar de Tangram aqui eu estou falando desse, portanto, né? Ele basicamente é um quadrado, tá? Que está subdividido, né, em outras formas geométricas planas aí, né? Então a gente tem aqui dois triângulos, né, um triângulo grande, outro triângulo grande, então dois triângulos grandes aqui, né, um quadrado, dois triângulos pequenos, né, esses aqui, e um paralelogramo também e um triângulo médio, certo? Então são essas 7 peças aqui, né? Então tem os dois triângulos grandes, os dois triângulos pequenos, o quadrado, o paralelogramo e um triângulo médio, certo? A gente pode ver, né, que é basicamente um quebra-cabeça, então, né, a gente junta essas peças todas e forma o quadrado maior. Bom, né, a origem histórica dele assim não é muito precisa, né? A gente sabe que ele é originário da China, mais ou menos aí, né, entre 960 e século XIII, né, depois de Cristo. E existe uma lenda até, né, de que um funcionário de um palácio, né, estava lá carregando um vaso, deixou o vaso cair em vários pedaços e esses pedaços, de certa maneira, inspiraram ele então a fazer um quebra-cabeça, né, um desafio cognitivo, então vamos dizer assim, um quebra-cabeça, né, de montar e desmontar e montar novamente uma figura, né, e daí surgiu essa ideia de Tangram. Bom, hoje em dia, né, ele pode ser usado para desenvolver algumas habilidades aí cognitivas, né, na escola. Então, por exemplo, a noção de reversibilidade, né? O que é reversibilidade? É quando o sujeito consegue fazer um processo mental, né, desenvolver um raciocínio e desenvolver o raciocínio ao contrário, né, conseguir voltar, vamos dizer assim, nos processos, né, que ele fez para chegar em determinado resultado cognitivo, né? Os estudos do Jean Piaget, né, indicam aí que a reversibilidade ela começa a se desenvolver no estágio das operações concretas, né? Então, no início tem uma reversibilidade parcial e os quebra-cabeças eles podem ajudar muito nesse processo de compreender, né, o que de compreender que a gente pode fazer um processo e depois mentalmente retornar, né, ao início do processo de novo, né, refazer os passos que a gente fez. Então, isso que se refere ao conhecimento matemático, isso é muito importante para, por exemplo, as operações, né, compreender as operações que são inversas, por exemplo, né, então que a gente pode resolver um problema de subtração, mas se a gente fazer de novo, né, o processo e fazer uma adição, a gente consegue obter novamente o resultado. Então, isso seria um exemplo de reversibilidade, como a reversibilidade pode influenciar, né, na aprendizagem da matemática. Bom, outra função também é, obviamente, a identificação, né, de formas geométricas. Então, com crianças, né, pequenas e crianças bem pequenas, a gente pode perguntar para elas, que peça é essa daqui, né? Olha, tu pode me alcançar aqui o quadrado? Né? Tu pode me alcançar aqui o triângulo? Né? A peça talvez ali né, que sempre gere um probleminha aí no início pode ser um paralelogramo, né? Pela dificuldade, né, até da palavra mesmo, né? E por ser uma forma ainda não tão elementar assim, né? Então o quadrado ele é mais tranquilo, né? Da criança perceber isso ao redor, o triângulo também, né? No dia a dia. O paralelogramo, né, geralmente é uma forma, mas é interessante porque a gente consegue aí, né, explorar e fazer com que as crianças, né, consigam ter um contato e tentar dizer a palavra do que é aquela figura ali, né? Então, de certa maneira, é um início aí de uma identificação, né, das formas geométricas. E também o conceito de fração, tá? Porque uma coisa que é interessante aí no Tangram
é que as peças são proporcionais, né? Então, quer dizer assim, eu tenho aqui os triângulos que são pequenos, tá? Mas eu posso colocar eles de uma forma que a gente pode formar um quadrado, né? E também com os dois triângulos pequenos, se a gente modificar a posição em que a gente, né, associa os dois triângulos pequenos, a gente pode ter o paralelogramo. E pode também ter o triângulo médio. Então, com os dois triângulos pequenos, a gente pode formar o quadrado, o paralelogramo e o triângulo médio, né? Com a mesma área, né? Se a gente colocar os dois triângulos pequenos em cima dessas outras figuras aqui, a gente consegue realmente retornar elas, né? A gente consegue formar elas, na verdade. Então, as peças são proporcionais. O que eu quero dizer? Que um triângulo é metade desse quadrado aqui, a área, né? A gente não vai falar do conceito de área para crianças no início da escolaridade, mas a gente pode fazer essa associação de metade. Então, esse triângulo pequeno aqui, ele é metade do quadrado. E também é metade do paralelogramo e também é metade do triângulo médio, né? Os triângulos grandes, né, fica um desafio até aí, né, para quem não conhece muito o Tangram, né, verificar isso, né, é bem fácil de verificar, mas, né, tem que pegar as peças ali e tentar formar, né, o quadrado, o paralelogramo e o triângulo médio a partir de dois triângulos pequenos. Se a gente tem 4 desses triângulos pequenos aqui, se a gente tem um outro Tangram no caso, né, a gente também consegue formar um triângulo grande, né, fica também outro exercício aí. Né? Então, mas a gente precisa, né, de 4 triângulos pequenos. Então a gente sabe que cada triângulo pequeno, na verdade, é um quarto, representa um quarto do triângulo grande. Da mesma maneira, a gente então, né, sabe que o quadrado é metade de um triângulo grande, o paralelogramo é metade. Né? Então, quer dizer, dá para também explorar essa ideia aí, né, porque as peças são proporcionais. Bom, então, né, aqui eu apresento aqui uma ação pedagógica aí, né, que foi feita aí com crianças da educação infantil, né? Na educação infantil, né, a gente tem ali crianças que estão no pré-operatório, né, então talvez elas ainda não tenham desenvolvido, né, nem parcialmente a reversibilidade. Mas uma coisa que dá para fazer com as peças, né, desde a educação infantil, por exemplo, é as crianças formarem figuras, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos aí de figuras que foram formadas, né, usando as peças do Tangram, né? Então, casa, peixe, né? Enfim, as mais variadas aí, figuras. E aqui um exemplo de diálogo que vai também muito no sentido aí do reconhecimento de formas geométricas. Né? Então, olha só, a professora pergunta, como é o nome dessa forma? Aí a criança fala, né? Paralelogramo. Né? Ela é igual ao retângulo? A professora pergunta à criança. É. Aí outra criança, né? Não, não é. Aí a professora pergunta, por que ela não é igual? Porque ela não é igual ao retângulo, ela é torta e ela não é reta. Ela também é muito torta para ser um retângulo. Ah, muito bem, mas pelo menos falei direitinho, né, a criança fala. Então, quer dizer, o início de reconhecimento aí das formas geométricas, né? Claro que os nomes ainda não vão estar ainda, né, perfeitamente ali, né? A criança não vai ainda, ainda mais a educação infantil, né? A gente não tem expectativa que ela fale paralelogramo, é uma peça que tem, né, definir matematicamente. Não é essa a ideia. Mas começar a observar, começar a tentar pelo menos falar o nome das peças, né, para que com o tempo sim ela vá conseguindo aí, né, até conseguir soletrar corretamente, né, até conseguir entender bem a palavra e tudo mais, mas aí já nos anos iniciais aí do ensino fundamental, né, que aí é o reconhecimento mesmo de formas geométricas básicas. Mas aqui na educação infantil a gente pode começar assim com esse trabalho, né, sem a expectativa de que a criança acerte tudo, enfim, né, começar a introduzir, na verdade, algumas ideias geométricas iniciais. Bom, então ele pode ser usado aí para, né, a gente trabalhar com a noção de reversibilidade, né, então simplesmente montar, né, as peças, né, retornar ao quadrado, né, observar o quadrado feito e retornar a ele. Né, isso pode ser feito já desde a educação infantil, mas, né, mais interessante que seja feito também nos anos iniciais da escolaridade, né, do ensino fundamental, no caso, né, onde a criança aí já entra no operatório concreto, né, no estágio de operações concretas e consegue começar, né, a ter uma ideia de reversibilidade. Bom, também, né, a gente tem aqui triângulos, tem quadrados, tem paralelogramos, então em qualquer etapa, né, praticamente escolar, a gente pode também desenvolver a identificação de formas geométricas
e o conceito de fração, né? Já que as peças são proporcionais, né? A gente pode no início trabalhar com a ideia de metade, por exemplo, no segundo ano, primeiro, segundo ano do ensino fundamental, a gente já pode trabalhar com a ideia de metade, né? No terceiro ano, talvez, da ideia de quarta parte, né? Os triângulos grandes, né? E depois a gente pode até trabalhar com frações mesmo, lá no quarto, quinto ano, né? Porque com os triângulos pequenos a gente consegue fazer todo o Tangram. Então, se a gente tiver 16, né, triângulos pequenos, a gente consegue até formar todo ele, né, de novo, né, fazendo o quadrado, o paralelogramo, o triângulo médio e o triângulo grande a partir dos triângulos pequenos. Então, a gente consegue também, né, aí ensinar, né, o conceito de fração utilizando o Tangram. E não só o conceito, mas também até a gente pode trabalhar com equivalências, né? Então, por exemplo, um triângulo pequeno é metade do triângulo do quadrado, por exemplo, né? O quadrado precisa de 2 triângulos pequenos. O triângulo grande precisa de 4 triângulos pequenos. Então, né, olha só, o quadrado é metade do triângulo grande, né? Mas o triângulo pequeno é metade do quadrado, né? Então, 1/2, 2/4, né, representam a mesma coisa, em termos de fração, né? Mas a gente pode fazer isso com as peças ali. Então, a gente pode trabalhar o conceito de fração, a gente também pode ajudar a desenvolver aí, né, a equivalência, né, de frações. Então, são algumas coisas que a gente consegue desenvolver. Vale a pena aqui citar, né, também, existe uma teoria sobre a aprendizagem, né, de geometria, que são os níveis de Van Rille, né, a teoria dos níveis de Van Rille. É um casal de pesquisadores, professores de matemática, que desenvolveram, na verdade, uma teoria em que eles colocam os níveis, né? Se a gente for analisar o Tangram, a gente pode desenvolver o nível 1 de Van Rille, que seria o de reconhecimento ou visualização, né, que seria olhar para as peças e dizer, isso é um quadrado, isso é um triângulo. Né? Enquanto as crianças estão tentando, inclusive, formar, né, o quebra-cabeça, né, resolver ele, elas automaticamente vão perguntar para as outras, né, quadrado, me alcança quadrado, me alcança triângulo, né, professor, como é que é o nome dessa peça? Então, pode ajudar isso, seria o nível 1 de Van Rille, né, de reconhecimento e visualização, né, que seria olhar e dizer o que é essa peça. O nível de análise também, né, a gente pode ver no exemplo aqui no início do vídeo, a criança ela não tem ainda, claro, uma noção formal para diferenciar o retângulo de um paralelogramo, né? Mas aí ela vai falar na linguagem dela, né? Olha, não é um retângulo porque ele é mais puxado, né? Porque, enfim, então ela vai falar de propriedades. Na linguagem dela, não são as propriedades matemáticas formais, né? Que tem na teoria e tudo mais, mas é um início de pensamento aí. Então seria o nível 2 de análise, né? Também a gente consegue desenvolver com o material. Outra coisa também, né, seria, então, por exemplo, o retângulo, o paralelogramo, né, ele não é um retângulo, mas também nem um quadrado, ele é mais puxado, né, não sei o que a criança pode dizer, mas ela está analisando, ela está tentando diferenciar o paralelogramo de outras figuras, né, então além de reconhecer e saber que o nome é diferente, ela também está justificando isso, né, na linguagem dela, dizendo por que é diferente de outras formas, né. Ordenação, né, correlações geométricas. Então, essa ideia de que a gente tem triângulos que podem formar quadrados, né, formas que podem formar outras formas geométricas. Né, de 2 triângulos, tu pode tirar um quadrado. Então, são algumas correlações geométricas aí que tem a ver com ordenação, né, que seria, na verdade, a ideia de relacionar mesmo, né, as formas geométricas, né, ainda num nível de pensamento, ainda num nível de, né, mais informal, vamos dizer assim. O nível 4 e nível 5 de Van Rille, né, eles têm mais a ver com a formalização, o uso de axiomas, teoremas, provas, né. Aí a gente já entra mais no período no estágio das operações formais, né. Então isso seria lá mais adiante, aí, vamos dizer assim, no processo escolar. Mas nos anos iniciais de escolaridade a gente pode usar muito o Tangram para isso, reconhecimento ou visualização de formas geométricas, análise das propriedades geométricas, né, das formas e correlações geométricas, né, entre as propriedades de cada figura. Né. Então esse é o Tangram, né. Muitas escolas têm material de madeira, né, mas também é possível fazer ele com papel, com material EVA, né, como por exemplo esse aqui da foto, né.
Então tem como desenvolver ele, tem pronto aí na internet também, dá para imprimir, recortar, né? Então é um material bem simples de confeccionar, né? Caso não tenha na escola ou o professor não tenha ele, né? Em madeira ou plástico, enfim.